Sejam bem-vindos à Escola de Desenho. Escolha um dos 3 personagens do Disney Junior e divirta-se aprendendo a desenhá-lo. Comece a desenhar. Monte o personagem Rei. Clique para exibir a dica. 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 Avançar. Você verá como se desenha o personagem escolhido sobre as figuras colocadas na etapa anterior. Quando desejar, clique em Avançar. Use o pincel para colorir a área da figura com as suas cores preferidas. Clique na cor. Parabéns! Você fez tudo certo! Aprenda outro desenho. Sejam bem-vindos. Comece a desenhar. Monte o personagem com as figuras geométricas. Você pode girá-las e dimensioná-las se achar necessário. Use as dicas para colocar os círculos, quadrados e triângulos. Clique para exibir a dica. Clique para exibir a dica. Clique para exibir a dica. Avançar. Você verá como se desenha o personagem escolhido sobre as figuras colocadas na etapa anterior. Avançar. Clique na cor.
Parabéns! Você fez tudo certo! Aprenda outro desenho. Sejam bem-vindos à Escola de Desenho. Comece a desenhar. Monte o personagem com as figuras geométricas. Você pode girá-las e dimensioná-las se achar necessário. Use as dicas para colocar os círculos, quadrados e triângulos. Avançar. Você verá como se desenha o personagem escolhido sobre as figuras colocadas na etapa anterior. Quando desejar, use o pincel. Clique na cor. Parabéns! Você fez tudo certo! Sejam bem-vindos à Escola de Desenho. Escolha um dos 3 personagens do Disney Junior e divirta-se aprendendo a desenhá-lo. Comece a desenhar. Monte o personagem Rei. Clique para exibir a dica. 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 Avançar. Você verá como se desenha o personagem escolhido sobre as figuras colocadas na etapa anterior. Quando desejar, clique em Avançar. Use o pincel para colorir a área da figura com as suas cores preferidas. Clique na cor.
Parabéns! Você fez tudo certo! Aprenda outro desenho. Sejam bem-vindos! Comece a desenhar. Monte o personagem com as figuras geométricas. Você pode girá-las e dimensioná-las se achar necessário. Use as dicas para colocar os círculos, quadrados e triângulos. Clique para exibir a dica. Clique para exibir a dica. Clique para exibir a dica. Avançar. Você verá como se desenha o personagem escolhido sobre as figuras colocadas na etapa anterior. Avançar. Use o clique na cor. Parabéns! Você fez tudo certo! Aprenda outro desenho. Sejam bem-vindos à Escola de Desenho. Comece a desenhar. Monte o personagem com as figuras geométricas. Você pode girá-las e dimensioná-las se achar necessário. Use as dicas para colocar os círculos, quadrados e triângulos. Avançar. Você verá como se desenha o personagem escolhido sobre as figuras colocadas na etapa anterior. Quando desejar, use o pincel. Clique na cor.
Parabéns! Você fez tudo certo! Sejam bem-vindos à Escola de Desenho! Escolha um dos 3 personagens do Disney Junior e divirta-se aprendendo a desenhá-lo. Comece a desenhar. Monte o personagem Rei. Clique para exibir a dica. 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 Avançar. Você verá como se desenha o personagem escolhido sobre as figuras colocadas na etapa anterior. Quando desejar, clique em Avançar. Use o pincel para colorir a área da figura com as suas cores preferidas. Clique na cor. Parabéns! Você fez tudo certo! Aprenda outro desenho. Sejam bem-vindos! Comece a desenhar. Monte o personagem com as figuras geométricas. Você pode girá-las e dimensioná-las se achar necessário. Use as dicas para colocar os círculos, quadrados e triângulos. Clique para exibir a dica. Clique para exibir a dica. Clique para exibir a dica. Avançar. Você verá como se desenha o personagem escolhido sobre as figuras colocadas na etapa anterior. Avançar. Clique na cor.